meus amigos, olá meus irmãos, voltamos com mais mensagens para edificar a sua vida e eu já começo esse vídeo compartilhando com vocês um versículo ao qual eu estava meditando, no livro de Provérbios, o capítulo 4, do 4 ao 5. Vou ler aqui juntamente com vocês. Provérbios 4, do 4 ao 5. Diz assim: E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então aqui eu estava meditando nesse versículo, e eu marquei aqui, ó, não te esqueça aquilo que você já sabe. Muitas vezes você ouve alguma palavra, alguma mensagem, alguém vai pregar, você está ali sentada, e você recebe aquela mensagem, e a pessoa lhe diz o livro tal, e você ouve, você diz, eu já conheço essa mensagem. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: eu estou praticando esta palavra? Já conheço aquele versículo que vai ser pregado. A pergunta é, você deve perguntar para você, eu tenho perguntado para mim: eu estou praticando aquele versículo? Eu estou praticando aquela palavra? Não deve sair da nossa boca isso. Eu já ouvi essa palavra, eu já conheço essa palavra. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Naquele mesmo versículo, você está meditando agora, daqui a pouco você volta a meditar naquele mesmo versículo, Deus vai falar de uma forma totalmente diferente. Então a pergunta nós devemos fazer para nós: aquela palavra que eu já conheço, eu estou praticando ela? Eu estou praticando aquilo que Deus falou no meu coração? Eu tenho praticado? Isso que nós devemos perguntar a nós mesmos, examinar a nós mesmos. Então eu estava meditando nesse versículo que diz que ele me ensinava e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Guarda e pratica aquilo que você já sabe. Não procure saber muita coisa. Muitas vezes nós procuramos adquirir muitos e muitos conhecimentos, mas aquilo que já conhecemos não praticamos. Então aqui nós devemos o quê? Aqui diz: guarda os meus mandamentos e vive ele. Pratica aquilo que você já sabe. Pratica. Então eu marquei aqui esse versículo. Então eu marquei aqui: não te esqueça aquilo que você já sabe. Pratica. Não importa quantas vezes você já ouviu a mensagem. Faça uma pergunta para você, que já sabe aquela mensagem: eu estou praticando ela? E aqui com esse versículo, eu estava meditando nesse versículo, me veio um outro versículo no coração. Deus me colocou um outro versículo no coração que eu vou compartilhar com vocês. Eu até marquei aqui, é no livro de Romanos, o capítulo 14, fala no capítulo 14, fala no capítulo 15 também. Eu não vou ler tudo, mas fala sobre suportarmos os fracos na fé. Então me veio esse versículo: suportar os fracos na fé. Através daquilo que você já sabe da palavra de Deus, você deve o quê? No seu coração você deve praticar aquilo que você já sabe, e em fidelidade a Deus sempre. Então me veio esse versículo: suporte os fracos na fé. Suportar os fracos na fé. E com esse versículo me veio no coração outro versículo: suportar os fracos na fé. Não me considero uma pessoa forte na fé, mas é a graça de Deus que me mantém em pé. Mas, por vezes, já fui fraca, e meu marido me fortaleceu. E disse-me: eu disse muitas vezes o que não devia, agi de forma que não deveria, mas com a ajuda do meu marido e de Deus, tive a visão e a lição de aprender com os meus erros e não repeti-los. Por isso é bom que sejam dois. Se um está fraco, o outro ajuda, fortalece. E se você não tem alguém do seu lado, você tem a Deus que te ajuda. Então é bom que você não esteja só. É bom que você tenha alguém do seu lado. Então muitas vezes me veio esse versículo no coração,
quando eu li que aquilo que você já sabe, pratica. Aquilo que você já sabe, guarda os meus mandamentos e viva ele, pratica. Então, não me considero, eu marquei aqui, não me considero uma pessoa forte na fé. Eu me considero uma pessoa, muitas vezes, eu fui frágil muitas vezes, mas é a graça de Deus que me mantém em pé. Não é que eu estou aqui ministrando, levando essa palavra para você, que eu sou uma pessoa, que no caso Deus me escolheu, eu sou a preferida. Não. Eu sou igual a você que está me ouvindo nessa hora, você que está me assistindo nessa hora. Então, o que me mantém em pé é a graça de Deus, é o poder de Deus, porque muitas vezes somos fracos, somos frágeis, mas aqui eu compartilhei com vocês que é bom que você não esteja só, que tem alguém do seu lado para te ajudar. Então é bom que seja o cônjuge, um ajudando o outro. Então muitas vezes aqui eu falei o que não devia, agi de forma que não devia, e muitas vezes o meu marido, ele me sustentou, ele me fortaleceu, ele me ajudou. Então não é porque me vê esse versículo no coração, que eu tenho que suportar os fracos na fé, que eu sou forte. Não, eu tenho que suportar os fracos na fé, me colocando no lugar deles. Então aqui é bom que sejam dois do que um. Se um cai, o outro que está junto levanta. Mas muitas vezes você fala, mas eu não tenho ninguém, eu nem sou casado, nem sou casada. Mas você tem Deus, você pode clamar a Deus que Ele vai te ajudar. E aqui ó, eu estive pensando sobre isso, que a misericórdia de Deus ela é muito grande. Ela suporta todos nós em amor. Então, me veio isso no coração a suportar os fracos na fé. Repito novamente, não que eu sou forte, mas eu me venho a colocar no lugar daquela pessoa. Porque assim como Deus suporta as minhas fraquezas, suporta as minhas falhas, me ama, me perdoa, eu também tenho que fazer dessa mesma forma para com o meu próximo. Então, do que adianta eu saber tanta coisa, saber sobre isso e não praticar? Não adianta nada. Eu posso estar compartilhando com vocês essa mensagem aqui, vocês acham que eu faço tudo isso, mas só Deus sabe se eu faço ou não. Então, o que importa é Deus na sua vida, que Ele te vê, Ele sabe o que você está vendo, o que você está fazendo. Então, não importa, por exemplo, você mostrar que você pratica isso, mas muitas vezes lá, só você e Deus, você não pratica. Deus está vendo se você pratica ou não pratica. Então é muito fácil nós mantermos uma aparência que amamos o próximo, mas na hora de executar esta palavra, nós retrocedemos. E é ali que Deus vai julgar, segundo as nossas atitudes, segundo os nossos pensamentos. Então não importa eu mostrar para ninguém a minha aparência de santidade e negar no momento a qual eu devo executar esta palavra de santidade, de amor. Então, assim como Deus me suporta com amor, eu tenho que suportar também o outro. Então, essa palavra eu compartilho com vocês. Quando eu compartilho com vocês, é para mim também essa palavra. Então, a misericórdia de Deus, eu estive pensando, ela é muito grande, ela suporta a todos nós com amor. Ela dá a cada dia para nós uma oportunidade de se arrepender, de nós arrependermos. Então, continua aqui, ó. Suporte o seu próximo, ajude, ore por ele. Às vezes você não pode ajudar fisicamente, está longe, mas ore por ele, se coloca no lugar dele. Que às vezes, muitas vezes para ele não está sendo fácil. Então, ore por ele, ajude ele em oração, não se escandalize ou saia da visão que Deus te deu por causa das fraquezas dos outros. Tenha essa visão. Deus dá uma chance para eles a cada dia. Muitas vezes eles estão dentro da igreja fazendo o que não deve. Mas é ali que Deus quer que eles venham estar para se arrependerem, enquanto Ele ainda não volta. Porque há uma esperança para cada um de nós. Não se preocupe ou se escandalize, pois no final ele pode se arrepender e subir, e você que se deixou contaminar, acabar ficando. Então, não olhe para as fraquezas de ninguém. Não se preocupe com a fraqueza de ninguém. Ore e interceda. Suporte os outros, os fracos na fé. Não que nós somos fortes na fé, mas é a graça de Deus que nos mantém em pé. E quando diz aqui,
o versículo para finalizarmos, que é Romanos 14, no 15 também, diz assim, ó, no 15, Romanos 15, no 14 fala também sobre tolerância para com os fracos na fé. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então aqui, mas nós que somos fortes, não quer dizer que nós somos santos, nós somos os tais, não é isso. Quer dizer que nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa, porque nós devemos sempre lembrar que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida ela é grande, Ele nos porta, Ele nos ama, Ele nos perdoa. Então dessa mesma forma que recebemos essa graça de Deus, nós devemos suportar o outro também em amor, ajudando, orando, intercedendo por ele. Então eu deixo para você essa mensagem: suporte o próximo. Se coloque no lugar dele. Se você se colocar no lugar dele, você vai ver, você vai dar este amor. Você vai orar, você vai se preocupar, porque você vai olhar para aquela pessoa e você vai ver que a mesma misericórdia que Deus foi com a sua vida, você vai ser também para com o próximo. Então nós devemos o que? Ser praticantes da palavra. Ouve lá em Provérbios diz, nós devemos aprender a palavra de Deus, guardar os mandamentos dele e vive. Guarde os meus mandamentos e vive. Pratique aquilo que você já sabe. Então nós devemos o que? Suportar os fracos, suportar com amor. Quando você se coloca no lugar daquela pessoa, você vai demonstrar, ter no seu coração e demonstrar a mesma misericórdia que Deus teve na sua. Que assim como a misericórdia de Deus é muito grande, suporta todos nós em amor, dando a cada um de nós uma oportunidade de se arrependermos. Cada dia Deus nos dá uma oportunidade, cada dia temos uma oportunidade. Então não se preocupe, não se escandalize com as fraquezas de ninguém, não julgue aquela pessoa. Por quê? Porque enquanto ela estiver, enquanto Jesus não voltar, ela tem chance de se arrepender e subir. E nós que muitas vezes estamos ali olhando aquela atitude, nós podemos o quê? Nos contaminar com aquilo e acabar ficando. Então vamos vigiar em todo o tempo. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus abençoe a sua vida e edifique a sua fé, dia após dia, no nome de Jesus. Deus abençoe.